Olá, gente, paz do Senhor. Eu ainda não abordei por esse tema nos meus vídeos, mas muita gente já chegou para tirar dúvidas e me perguntar acerca de pensão alimentícia, o direito de ver os filhos, a parte do pai, né? Ou a parte da mãe também. Às vezes acontece dos filhos ficar com a mãe, na maioria das vezes, mas também acontece, como já vi alguns casos, dos filhos ficarem com o pai e a mãe querer vê-los, visitá-los ou pegar para passar fim de semana. E algumas pessoas que buscam pela restauração têm dúvida quanto a isso. Fica em dúvida se pode entrar com pensão na justiça. Fica em dúvida se pode correr atrás dos direitos, se é errado, se vai atrasar a restauração, algo desse tipo. Essas coisas sempre causam dúvidas em muitos de vocês. Eu vou falar sobre isso hoje, mas eu quero dizer a vocês que, por favor, curtam os vídeos, porque às vezes muita gente visualiza, mas não curtem os vídeos. E é importante que o YouTube entenda que esses vídeos são importantes para as pessoas. E eles só vão entender isso quando os vídeos são curtidos, são compartilhados, são comentados. E que vocês peçam para as pessoas que são seus amigos, estão passando essas dificuldades, tirando essas dúvidas, possam se inscrever no canal. Eu sempre falo para ninguém ficar 24 horas vendo vídeos, mas tem coisas que são importantes que a gente tenha o conhecimento, que a gente busque saber como agir, como proceder de acordo com a palavra de Deus. A gente não pode agir pela nossa opinião, pelo que a gente acha, pela nossa vontade. Quando a gente cria canal, a gente tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus e sim, um posicionamento melhor para cada situação. Eu quero dizer a vocês que não existe uma opinião própria, minha. A opinião minha gera de acordo com a palavra de Deus, o que tem na Bíblia. Às vezes as pessoas vêm pedir conselho e dizem assim: Nath, o que é que você acha? Qual a sua opinião? Não é minha opinião, gente, que tem que prevalecer. É o que tem na Bíblia que a gente deve seguir. É a palavra de Deus, é o conselho de Deus, é que deve ser seguido. E que por também o meu deserto, experiências de deserto, é que eu posso passar que eu já fiz algumas coisas que não foram corretas, apesar de eu achar que eram corretas, porque a gente não sabe 100%. A gente vai aprendendo no dia a dia. E quando a gente encontra canais que possam dar um direcionamento para eu me basear, isso é muito bom para que eu erre menos do que aquela pessoa que cometeu aquelas burradas, aqueles erros, que de toda forma se viu como lição e como aprendizado. Nada é em vão, certo? Então vamos lá para o assunto, o qual vamos falar. Eu quero dizer a vocês que, em primeiro lugar, o ideal seria que conseguíssemos resolver todas as questões pelo diálogo, onde cada um respeitasse o direito do outro e cumprisse o seu papel sem que houvesse a necessidade de advogados, juízes e sistema judicial para isso. Porém, sabemos que nem sempre isso acontece, pois a injustiça faz parte do coração pecaminoso do ser humano. Daí a necessidade de leis para organizar questões importantes para que cada um faça a sua parte e respeite o direito um do outro. Mas sabemos que nem mesmo existindo leis que devem ser cumpridas, algumas pessoas respeitam. Por isso, existe um sistema judiciário para julgar os entraves que acontecem quando alguém sente que teve seu direito ferido e para punir aquele que viola as leis estabelecidas. Então, quando alguém chega e alega que, olha, meu esposo disse que eu procurar meus direitos, porque ele não vai dar nada para a criança, não quer saber da criança, a gente deve procurar tentar resolver, logicamente, primeiramente, na conversa, no diálogo, tentar resolver e tentar fazer aquela pessoa entender
que o filho não tem nada a ver com o problema do relacionamento. Ah, porque seu marido se chateou, porque seu marido não quer mais viver com você, mas o filho insiste. Então, ele tem o dever de arcar com as despesas do filho. Mas, às vezes, mesmo tentando um diálogo, o cônjuge que não quer o casamento se nega a cumprir com esses deveres. E a outra parte se sente lesionada, não tem como marcar com a despesa do outro lado por completo, porque a gente sabe dos gastos que filho exige. É gasto escolar, é gasto de materiais, é gasto de alimento. Então, se você me perguntar, Nath, se eu entrar na justiça para lutar pelos direitos do meu filho, eu vou atrasar a restauração do meu casamento, eu tenho uma notícia para vocês. Vocês não vão atrasar a restauração do casamento de vocês. Mas tudo deve ser feito com sabedoria. Isso mesmo, com sabedoria. Você tem que saber que você está lutando por um direito sem brigar, sem discutir, sem entrar em contenda. Você vai dar entrada nos direitos de seu filho, querer aquilo que é direito dele, porque você não tem condições de arcar com tudo. Às vezes tem gente que diz assim, não, eu tenho até condições, mas eu vou lutar pelos direitos do meu filho porque ele tem direito e ele tem que dar. Talvez isso aí, sim, você tem um direito, mas será que isso aí é necessário? Esse desgaste emocional seu, do cônjuge, essa briga, essa guerra, né? Então, a gente tem que pensar. A gente primeiro tem que se tratar espiritualmente para depois tomar decisões e entender que briga, contenda, interesses não é do Senhor. Se você tem a necessidade de lutar judicialmente para suprir a necessidade dos seus filhos, perfeito, você está de acordo com a lei, você está com o apoio de Deus, porque o seu cônjuge precisa realmente arcar com o lado dele, com a parte dele. Mas não faça se for pela implicância, pela briga, por querer, não, eu vou lutar na justiça para poder, ele tem que dar do filho, já que ele dá da amante, ele tem que dar do filho porque ele está ajudando o filho dela. Olha, por isso que é importante o deixa aí. A gente aplica o deixa aí, sem querer saber do outro lado, porque muitas vezes a gente quer tomar as dores do que o cônjuge está fazendo do lado de lá. Porque está ajudando a OM, porque está ajudando o filho da OM. Gente, isso não é da nossa conta mais. Claro que a gente está buscando por uma restauração de casamento, mas você tem que entender que é com ele e Deus, e que Deus vai tratar, que Deus vai fazer. E que não é da sua conta colocar a mão, porque se é Deus que faz, você não pode colocar a sua mão. Então, o principal é você entender, não vá para a justiça por uma contenda, por querer brigas, por querer algo a mais. Mas se você vai na justiça por buscar os direitos, porque seu esposo, sua esposa tem condições, está trabalhando, tem condições de dar e você não tem como marcar com tudo, você está de acordo, sim, com o apoio de Deus, com a palavra de Deus. Deus não vai deixar de restaurar o teu lar por conta que você entrou na justiça. Tanto a mulher como o homem têm esse direito, certo? Mas, é como eu estou dizendo, só faça se realmente for da sua necessidade fazer isso. Não faça pensando, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, é direito do meu filho. Eu tenho tudo, eu posso dar tudo de bom ao melhor ao meu filho, mas o pai tem que dar e ponto final. Se você está fazendo isso para provocar uma contenda, pensando assim, eu vou tirar dele aquele valor, porque para ele sentir. Então você está indo fazer algo por vingança, por implicância, por contenda. Então, se for por isso, então eu te digo, sinto muito, você não está agindo conforme a palavra do Senhor.
Então, nesse caso, você atrasa sim a sua restauração. Mas se você estiver agindo de acordo com a palavra, com sabedoria, né, brigando por aquilo que é de direito do seu filho, mas porque você não tem condições de arcar com tudo, então você tem o apoio do Senhor. Pense, reflita e ore. Seja fiel com seus pensamentos, com a sua idealidade. Porque você pode enganar a mim, você pode enganar as pessoas, seu marido, sua esposa, você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não consegue enganar. Então eu te dou a notícia. Deus sabe o que tem no seu coração. E se você fizer para causar contenda, para implicar, Deus saberá. E aí eu te digo, você vai atrasar a sua restauração, porque você está ainda com pensamento carnal, você ainda precisa se tratar, você ainda precisa buscar mais o Espírito Santo, o Espírito de Deus e adquirir os frutos do Espírito, para poder você ter a sua família de volta restaurada. Espero que tenham compreendido bem sobre isso. E a questão daqueles que até foi solicitado por um irmão, de visita dos filhos, deve tentar ser negociada as visitas com o cônjuge que ficou com os filhos. Caso não seja possível, porque a pessoa implica, diz que não vai deixar ver, e você tem seus direitos violados, e você quer ter acesso aos filhos, então sim, você também pode lutar pelos seus direitos de ir na justiça e solicitar visitas aos seus filhos. Você não vai estar errado, porque você tem direito. Tanto o seu direito está sendo violado, como o direito dos filhos de não poder conviver com a outra parte, a parte que não está com os filhos, no caso, tanto o homem quanto a mulher. Então, espero ter esclarecido algumas dúvidas de quem me perguntou sobre esses assuntos, tanto de pensão alimentícia como de visita. E vocês têm que sempre, sim, ir de acordo com a palavra de Deus. Tentar resolver na paz, tentar resolver na calma e com o cônjuge. Se o cônjuge não quer acordo, sim, você tem direito a visitar seu filho, você tem direito a conviver, você tem direito a pegar. E o cônjuge que ficou com os filhos não pode de forma nenhuma proibir, porque o direito violado não é só o seu, mas o do filho. E a justiça entende que os filhos têm necessidade de ter presente tanto a mãe quanto o pai, mesmo que eles não estejam mais juntos, mas que o filho não pode deixar de conviver com o pai, de conviver com a mãe. Então fiquem todos na paz, Deus abençoe.